Menina, você faz crochê? Você acredita? E você acredita que antes do crochê eu fazia balé, depois do balé eu passei pro squash, depois do squash eu fui pro jiu-jitsu. Aí depois do jiu-jitsu eu resolvi voltar pro balé e agora eu tô pensando em fazer tênis. Meu Deus, eu nunca imaginei uma coisa dessas. Se você também, assim como eu, às vezes sente, nossa, mas será que as pessoas não me conhecem? E você gostaria de ter alguém com quem você quer compartilhar tudo da sua vida, compartilhar os seus medos e aquelas coisas sobre você que quase ninguém sabe? Então vem com a gente no nosso vídeo que hoje a gente vai te apresentar alguém com quem você pode compartilhar. Ah, vamos nessa! Fala galera do Saltinho! E aí, deixa eu perguntar pra vocês, você já se surpreendeu com alguma coisa que algum amigo seu fez e se perguntou quem é você e o que você fez com meu amigo? Como se você nunca conhecesse ele antes? Às vezes a gente olha para as pessoas à nossa volta e a gente acha que conhece elas por completo, mas muita coisa a gente não conhece. Eu queria passar para vocês agora um vídeo que fala um pouquinho sobre isso. Que lugar é esse? Um refúgio. Espero que seja. Amor, cheguei. Oi, temos visita. Desculpa não ter avisado. Oi. Ela deve ser uma gente nova. Senhores, essa é a Laura. Sei o nome de vocês. E lá vem o ataque. Oi, amorzinho, filhão. Que saudade. Esses são agentes menins. Ai, tá linda. Você trouxe a tia Nath? Por que não me dá um abraço? Descobre. Desculpe termos vindo assim. Teríamos ligado, mas estávamos ocupados não fazendo ideia de que existiam. Pois é, o Fury me ajudou a escondê-los quando eu entrei. Manteve oculto dos arquivos da SHIELD, eu queria deixar assim. Vocês perceberam que nesse vídeo, o Gavião Arqueiro, ele, por todos e até por nós também que assistimos os filmes anteriores, achávamos que ele era simplesmente um lutador, um agente, um guerreiro e tudo aquilo. A gente não conhecia, não sabia que o Gavião Arqueiro era pai, era esposa, tinha uma família e uma casa na fazenda como aquela. Foi algo que realmente nos surpreendeu. Mas tinha uma pessoa ali que conhecia esse lado do Gavião Arqueiro, que era a Natasha. Porque pra ele, ela era mais amiga, mais próxima dele. Era alguém com quem ele conseguia sentir liberdade e até segurança de compartilhar que ele tinha uma família. E com a gente, às vezes é da mesma forma. A gente não consegue compartilhar com todas as pessoas da nossa vida tudo de nós 100%. Às vezes com nossos amigos da escola, a gente compartilha nossas preocupações com provas, com notas, ou a gente compartilha dizendo sobre aquele professor que a gente acha legal, sobre as coisas do nosso dia a dia mais superficiais. E às vezes nós temos aquele amigo mais próximo com quem a gente já compartilha sobre as coisas da nossa casa, sobre problemas que a gente tem, às vezes um dia que nossos pais brigaram com a gente não se sentiu bem. E a gente tem um amigo mais próximo ainda, que é aquele com quem você compartilha tudo, sem problema nenhum. Aquele que você olha e confia e fala assim, esse amigo, ele vai se importar se eu falar pra ele. Ele vai ter um feedback de me falar assim, nossa, mas e como você se sentiu sobre isso? Realmente eu me senti triste junto com você, ou eu me senti feliz junto com você. E às vezes é assim que a gente se sente com algumas pessoas. Para algumas pessoas a gente percebe que aquilo que a gente está compartilhando realmente importa para ela. E ela realmente se preocupa com a gente. Já outras, a gente tem uma amizade mais superficial. E não é que é algo errado, mas é algo que a gente, com algumas pessoas, a gente não tem tanta liberdade assim para compartilhar. Na Bíblia, nós temos o exemplo de um personagem quem todo mundo achava que conhecia, que sabia quem ele era, e na verdade Jesus nos mostra que ele tinha outras preocupações, que ele tinha outras, além de simplesmente ser um cobrador de impostos. Hoje, então, a gente vai falar com a nossa correspondente internacional, a nossa tia Dri, que tá aqui, tá num lugar muito especial hoje, tá lá no local onde essa história aconteceu para nos contar um pouquinho mais sobre esse personagem. Adriane, é com você. Fala, galera do Saltinho! Hoje eu estou aqui diretamente da árvore em que o nosso personagem de hoje estava. Brincadeira, não era exatamente essa árvore. Mas imagine, Jesus estava indo para a cidade e todos estavam loucos e ansiosos para conhecê-lo. E Zaqueu não era diferente.
Zaqueu também estava esperando Jesus, e a essa altura, Jesus ele era muito famoso. Então todos estavam doidos para conhecer aquele que fazia milagres, aquele que estava curando paralíticos, e todos estavam à sua espera, uma grande multidão. E Zaqueu, ele era um cobrador de impostos. Imaginem, ele era um judeu que trabalhava para os romanos e todas as pessoas não gostavam dele, porque ele cobrava os impostos, ele com certeza ele maltratava as pessoas que deviam, ele tratava as pessoas mal. Então, Zaqueu, nenhuma das pessoas que estavam ali gostavam de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem baixinho e ele queria ver Jesus. Então, qual foi a ideia que ele teve? Ele subiu em uma árvore como esta e ficou em cima para ele conseguir visualizar quando Jesus chegasse. E Jesus veio e, de forma surpreendente, Jesus o viu e falou com ele. Falou: Zaqueu, desça depressa, porque essa noite eu quero ficar na sua casa. Zaqueu, ele ficou muito surpreso, mas ele também ficou muito feliz. Vocês podem pensar, nossa, como Jesus foi ousado, né? Ele foi oferecido, ele se ofereceu para dormir na casa de Zaqueu sem mesmo ele falar nada. Mas naquela época, você jantar na casa de alguém, ir para a casa de alguém, era um grande privilégio, uma grande honra. Então imagine, um homem que todos estavam esperando se oferecer para dormir na sua casa, para jantar na sua casa. Então Zaqueu, ele se sentiu muito honrado. E como nenhuma das pessoas ali tinha muita afeição por Zaqueu, Zaqueu também imaginou que Jesus faria o mesmo. Mas Jesus, com essa atitude, surpreendeu a todos, porque ele falou em tom alto e todos viram Jesus falando que iria ficar aquela noite na casa de Zaqueu. Zaqueu desceu depressa e foi para casa com Jesus. Se a gente for reparar ali na história de Zaqueu, Zaqueu ele era um judeu, mas ele não tinha tanta intimidade assim com os judeus, porque ele era um cobrador de impostos, às vezes cobrava impostos abusivos, a história conta. Então ele não tinha intimidade com os judeus, porque eles olhavam para ele como simplesmente um cobrador de impostos. E ele também não tinha intimidade com os romanos, para quem ele trabalhava, porque por os romanos ele era um judeu, e eles não tinham esse relacionamento também. Então, Zaqueu, ele tava ali meio perdido, meio olhando assim para todo lado e falando, gente, mas não tenho com quem aqui eu compartilhar as minhas angústias, eu compartilhar aquilo que eu preciso, além de simplesmente de cobrar impostos ou de ter um trabalho. E Jesus ali naquela história, então ele olha para Zaqueu, ele enxerga Zaqueu e ele fala: Zaqueu, vem, hoje eu vou almoçar na sua casa. Porque Jesus ali, ele percebeu que Zaqueu, ele tinha uma necessidade de ser entendido, de ser compreendido, e Jesus viu que aquilo poderia transformar de modo assombroso a história de Zaqueu. Aquilo poderia transformar o coração de Zaqueu, de ele olhar agora de modo diferente para as outras pessoas. De ele ver que alguém se importava com ele, e de que assim como Jesus se importava com ele também deveria se importar com as pessoas, tanto no seu trabalho, quanto na sua casa, em todos os momentos da sua vida. Então vamos agora para mais uma chamada nossa correspondente internacional. Adriane, conta aí pra gente, Jesus se importava com Zaqueu? Ele se importava além de simplesmente com o devocional de Zaqueu, ou se Zaqueu estava seguindo a palavra? Jesus se importava também com as amizades de Zaqueu, com Zaqueu se sentir acolhido? Você pode se perguntar, por que Jesus se convidou para dormir na casa de Zaqueu? Porque Jesus se importava com o que ele pensava. E Zaqueu, ele não é diferente de nós. Ele gostaria de se sentir aceito. Ele gostaria de se sentir pertencente a um grupo. Ele gostaria de ser visto e de ser reconhecido. E Jesus, apesar de Zaqueu não demonstrar isso para as pessoas, Jesus sabia o que Zaqueu queria. E por isso ele se ofereceu para dormir na casa dele. E Zaqueu ficou muito feliz e surpreso com essa atitude, né? E Jesus sabia que só porque Zaqueu ele tinha um rótulo de cobrador de impostos, ele não contava toda a história sobre quem ele era. Então, Jesus entendeu que
Zaqueu, ele era apenas uma pessoa que gostaria de pertencer a uma comunidade. E essa história de Zaqueu, ela nos incentiva a querer saber o que Jesus pensa de nós, o que Jesus pensa de mim, o que Jesus pensa de você. Você já perguntou isso para Jesus? Eu te desafio essa semana a perguntar para Jesus o que ele pensa de você. Jesus, ele te conhece muito mais do que qualquer pessoa deste mundo. Qualquer pessoa, às vezes você pode pensar que nenhuma pessoa te compreende 100%. Nós temos amigos que nós conversamos de esportes com uma pessoa, temos outros amigos que a gente conversa sobre filmes, temos outros amigos que nós conseguimos desabafar com eles. E às vezes, não sei se você já pensou isso, mas eu já pensei também. Nossa, eu gostaria de ter alguém que me entendesse 100%. E você tem. Jesus, ele te entende 100%. E para finalizar, eu vou deixar vocês com essa linda paisagem. Um beijo e até a próxima. Então, Jesus, ele te conhece por inteiro. Jesus é aquele que ele olha pra você e ele te vê por completo. Até mesmo aquelas partes de você onde você não quer que ninguém saiba, Jesus, ele sabe também. Ele sabe dos seus segredos, ele sabe da sua vida, ele sabe das suas amizades e ele se importa com isso. Além de simplesmente saber, simplesmente ser onisciente, ele se importa com isso. Ele se importa se para você é importante uma amizade, ele se importa se você perdeu alguém que era importante para você. E ele gosta quando nós compartilhamos com ele isso. Ele quer que nós compartilhemos com ele, temos essa liberdade dele ser alguém para nós, com quem nós conseguimos compartilhar tudo da nossa vida, sem medo, sem receio. Ele se importa também, além do nosso devocional ou simplesmente da nossa vida cristã, ele se importa também se eu tô chateada com os meus amigos, ele se importa se eu tô indo mal nas minhas provas e tô me sentindo mal com isso, ele se importa com a nossa vida por inteiro. E é isso que a gente queria deixar hoje para você. Jesus, ele deixou um exemplo para nós. Além dele deixar que ele se importa com nós e é alguém que nós podemos procurar para falar sobre tudo, 100%, tudo da nossa vida, sem preocupações e com a certeza de que alguém que vai se importar com isso, Jesus, ele também deixou um exemplo para nós. Ele deixou um exemplo dizendo para nós, olha, assim como eu me importo com vocês, vocês também precisam se importar com os seus irmãos. E ele fala sobre isso lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 3b e 4, ele fala assim, ó: portanto, considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então aqui ele está dizendo assim para nós: preocupe também com as outras pessoas, considerem as outras pessoas ainda mais importantes do que você. Olhe para os seus amigos e veja aquele dia que o seu amigo está um pouquinho mais triste e fala assim, tem alguma coisa errada. Vou lá conversar com ele. E vou conversar com ele e me importar com isso e orar sobre isso com ele. E falar com ele, tentar ajudá-lo a resolver esse problema. Isso é nós sermos testemunhas de Cristo aqui na Terra. É nós fazermos aquilo que Jesus deixou para nós de exemplo. Então hoje eu queria deixar um desafio para vocês. Um desafio para vocês aí na casa de vocês e com os seus amigos sobre o nosso tema do episódio de hoje. Eu queria desafiar vocês a procurar nos pais de vocês ou irmãos algo que vocês nunca conheceram, que vocês não faziam a menor ideia sobre os pais de vocês. Eu vou deixar um exemplo. A minha mãe, depois de um tempo, eu descobri que a minha mãe era paraquedista e motoqueira. E ela ainda tem a jaqueta de couro dela lá em casa. Vocês acreditam? E também eu queria que vocês descobrissem algo sobre algum amigo de vocês, algo que vocês não sabiam, que vocês não conheciam, e procure alguém com quem você pode ter essa intimidade de conversar e alguém com quem você pode abrir essa intimidade para essa pessoa conversar com você. Beleza? É isso que a gente tinha pro nosso episódio de hoje e até a próxima.